Muito bem, jovem. Como sempre, sem musiquinha de intro, sem enrolação, vamos direto aqui para o que interessa. E nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente pode fazer, né, trabalhar com o carrossel de Insta. Então a primeira coisa que a gente pode trabalhar aqui é o seguinte: a gente cria aqui um novo arquivo e a partir desse ponto a gente pode decidir quais medidas que a gente pode trabalhar com ele, tá? Se vai ser um carrossel quadradinho ou se vai ser um carrossel na vertical. Normalmente eu recomendo você trabalhar com, por exemplo, imagens quadradas, o carrossel quadrado, para você evitar ficar com aquele problema de cortar alguma parte da imagem, tá? Então a medida que normalmente a gente trabalha para o quadrado é 1080 de largura, tá? Por 1080 de altura, resolução de 72. Se você quiser fazer um retangular, aqui no caso eu recomendaria você trabalhar com 1350, tá? 1080 de largura por 1350 de altura. Ficaria nesse formatinho aqui, tá? Então é o seguinte, vou criar um novo arquivo aqui, vou fechar esse aqui de novo. Como que a gente trabalha? Quando a gente vai fazer esse carrossel, vou colocar aqui 1080, a gente tem que pensar em quantas páginas ele vai ter, certo? Quantas fotinhas vão ter lá para você arrastar para o lado. Então como que a gente pode trabalhar, por exemplo, se eu quiser uma que tenha 10, que tenha 8, que tenha 5? Bastante simples, basta você pegar a calculadora e multiplicar pelo número aqui na largura da quantidade de páginas que vai ter. Então, por exemplo, tem aqui minha calculadora, se for 5 fotos, seria 5 vezes 1080, dá um arquivo de 5.400 de largura. Então beleza, 5.400 de largura por 1080 de altura. Vou ter esse arquivo aqui dessa forma, tá? E aqui como que a gente faz para dividir isso aqui certinho nos quadradinhos? Bem simples, você pode vir aqui no modo de visualização e coloca aqui, ó, criar um novo layout, tá? De guias. Então clicando aqui, você vai definir, olha só, ele já clicou para mim, já criou para mim automático. Aqui você coloca quantas colunas vai ter, certo? E esse aqui ele vai ter um espaçamento entre elas, você pode colocar sem espaçamento, deixa aqui zerado mesmo. Basicamente é isso, tá? Essas margens, dependendo, principalmente se você fizer quadradinho, você não precisa, a não ser que você queira fazer aí uma margem, por exemplo, de segurança de 30 pixels, 100 pixels aqui, ó, só para ter uma segurança maior. Normalmente se usam 100, 130 pixels, só para ter uma segurança ali. Você digita aqui 100, 100, 100, 100 e ele vai ficar um quadradinho para você. Mas basta você deixar essas colunas aqui marcadas. Como a gente fez um arquivo de um tamanho para ser 5, você deixa aqui 5 e dá OK, ele vai dividir 5 quadradinhos para você perfeito, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer a criação aqui desse carrossel. Como que eu poderia trabalhar? Vou jogar, por exemplo, uma imagem aqui, né, de algumas ilustrações minhas aqui, uma thumb. Vou manter só 2 linhas assim, maior. Que fica mais bem organizado. E eu vou tirar um pouco da opacidade dela. Você pode fazer aí do jeito que você quiser. Se essas linhas aqui estiverem incomodando, se você aperta Ctrl H, que elas saem temporariamente, tá? Vou desabilitar o olhinho, quero essa cor aqui do fundo, um tom de púrpura bem escuro assim. Vou pintar aqui para deixar dessa forma, vou ativar o olhinho, eu quero a opacidade disso aqui mais baixa mesmo, quero isso mais escuro. Deixar essa cor de baixo mais escuro um pouco. Beleza. E eu não quero que esse banner aqui, ó, invada o último quadradinho, tá? Vou deixar ele aqui assim, dessa forma. Tá ótimo. Então é o seguinte, próximo passo aqui, eu poderia criar, por exemplo, vamos imaginar que isso aqui eu queira fazer uma propaganda do meu curso, certo? De pintura digital. Então vou colocar aqui, vou escolher uma cor branca, peguei minha ferramenta de texto. Aqui não é uma aula assim de design mesmo, de você trabalhar, vou só fazer um rascunho aqui por alto. Então vamos supor aqui, vou colocar, por exemplo, vou utilizar um efeito aqui de drop shadow, vou jogar uma sombrinha assim, só para dar um efeito, uma firulinha, nada demais. Vou duplicar essa camada com um Ctrl J, jogar ela para cá, só para já manter essa estrutura. E coloco outro texto aqui, por exemplo, básico ao avançado. Aí que eu posso pegar, por exemplo, a ferramenta da Pen Tool, vamos supor, vou criar uma layer nova, vamos supor que eu queira um shapezinho dessa forma aqui, fazer um shape, qualquer coisa aqui, só para ilustrar, tá? Para criar vou colocar aqui um tom de rosa chapado assim. E vamos fazer só uma firulinha nele assim. Aí eu posso deixar mais fino, né? A gente pode organizar isso aí da forma que desejar. Aí, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar, deixar ele mais achatadinho assim. Vamos supor que eu queira colocar uma aqui, por exemplo. Que ele faz essa transição, sabe? Eu deixo um em cima, deixo um embaixo.
Porque aí numa imagem ele começa com em cima e termina no embaixo, por exemplo. Dessa forma aqui. Vamos supor que eu queira um outro shapezinho, vou fazer aqui coisa simples mesmo. Criar uma layer nova aqui, vou fazer um shapezinho, por exemplo, tom de azul assim. Vou deixar ele fino, pode vazar duas imagens, aí a gente fica livre aí para criar e fazer o que quiser. Aqui eu tô só ilustrando mesmo, deixar ele cortadinho assim. Essa ponta ficou muito forte. Só ideias, tá? Aí se eu quiser, dependendo, eu posso mesclar, selecionar todas essas camadas aqui, mescla elas para deixar assim dessa forma esses shapes. Isso aqui é só ilustrativo, tá? Posso colocar um reloginho, por exemplo. Vou pegar aqui a varinha mágica, selecionar aqui toda a cor branca. Basta eu clicar aqui no branco, botão direito, similar, ferramenta de varinha mágica aqui. Vou apertar Delete, ela apagou o branco para mim. Vou apertar Ctrl I para o reloginho ficar branco. Que aí eu inverti as cores, né? Isso aqui é só ilustrativo, tá? Então vou deixar esse reloginho aqui só para criar uma identidadezinha maior. Posso diminuir um pouquinho isso aqui. E aí para o vídeo não ficar muito longo, eu poderia, por exemplo, deixar outro texto aqui descrevendo mais em questão do curso. Posso adicionar, por exemplo, vamos imaginar que aqui tem uma foto, né? Uma foto minha, vamos supor. Opa, criar uma layer nova, né? Uma foto minha, por exemplo, uma foto da capa do curso. Então, por exemplo, caso eu deseje, vamos supor que eu queira colocar uma foto dentro dessa bolinha, por exemplo. Vou pegar uma imagem aqui, seja a imagem do meu curso, certo? E eu tenho ela aqui dessa forma. Eu vou colocar essa bolinha aqui por cima. Se eu seguro com Ctrl, pego o desenho dessa bolinha, ó, seguro com Ctrl e clico na thumb, né? Na imagenzinha. Peguei a forma da bolinha. Posso tirar o olhinho dela. Vou na minha layer, na minha camada aqui, que é essa imagem que eu joguei aqui dentro. E clica aqui para criar uma máscara. Agora ele criou uma máscara ali para mim. Só que se eu aperto, por exemplo, Ctrl T para mover, eu estou movendo tudo, tá? Se eu quiser mover só essa imagem do fundo, eu clico nessa corrente, tá? Nessa corrente aqui da máscara. Clico na minha imagem, que eu tenho a máscara e a imagem. E aperto Ctrl T e o que eu fizer aqui, livremente, eu posso posicionar aqui da forma que eu desejar. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu quero que fique essa imagem, tá? E aqui seja uma ilustração, por exemplo, vou pegar uma das minhas ilustrações e vou colocar aqui, só para ilustrar mesmo. Vamos pegar esse desenho aqui então, vamos colocar ele aqui assim, só para fazer alguma coisa ilustrativa mesmo aqui, temporário. E eu quero que ele fique só nesse quadradinho, então vou selecionar só ele aqui e criar uma máscara para ficar só dentro dessa área. Beleza, feito isso, a gente teria aqui, né, vamos supor que esse aqui seja o meu carrossel finalizado. Lembrando que se você quiser customizar ou expandir isso aqui, tudo é possível, tá? Você pode aumentar ele por aqui, ó. Aí esse aqui ficou desse jeito porque ele tá revelando a minha imagem lá de baixo. Se eu der um Enter, por exemplo, ó, aí ele expandiu, mas aí você tem que fazer o design aqui, o encaixe, né, nessa expansão. Você consegue adicionar mais uma foto para cá. Aí eu recomendaria você fazer o seguinte. Caso você desejasse adicionar mais uma, você vem aqui a imagem, Canvas Size, tá? Tamanho da tela de pintura. Vem aqui, por exemplo, em pixels, aí seria 5.400, certo? Caso você quisesse adicionar mais uma, você poderia fazer, por exemplo, 5.400 mais 1080, que é o tamanho desse quadrado, que daria 6.480. Se você digitar 6.480 e mandar ele ampliar, você tem que colocar essa setinha para a esquerda, caso você deseje que ele amplie para lá, tá? Ele vai travar aqui na esquerda e vai ampliar para lá. E der OK, ó, aí ele vai criar um quadradinho a mais. Mas eu quero desse jeito mesmo, eu vou exportar isso aqui já para eu salvar no Insta. Então como seria? File, tá? Exportar, você manda salvar para o web. Porém, antes de fazer isso aqui, a gente tem que utilizar essa ferramenta aqui de corte, ó. Só lembrando, eu já estava esquecendo dela, que é onde a gente vai criar as fatias. Então você vem aqui, ó, na ferramenta de crop, clica e segura, tá? E a gente tem essa ferramenta aqui, ó, Slice Tool. É a ferramenta de fatiar. Então, clicando nela, se você clicar aqui em cima, ó, fatiar a partir das guias, ele vai cortar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai cortar a sua imagem onde estiver passando essas linhas guias. E aí, feito isso, a gente manda exportar, tá? Exportar para o web. Manda salvar, coloca o nome que você quiser. E ele vai criar, basicamente, uma pasta para você onde está todos os seus arquivos. Eu vou lá para a gente conferir. Olha só, ele criou para mim essa pasta, imagens, eu mandei salvar na minha área de trabalho. E aqui já estão todas as imagens, tá? Recortadas já perfeito
para upar lá. Então, basicamente é isso. Espero que tenha sido útil, uma aula aí mais diferente um pouco, mas que pode ser útil. O canal é mais voltado para fotomanipulação e edição mesmo, mas isso aqui acaba sendo útil uma hora ou outra, que pode fazer parte aí do seu portfólio, dependendo aí de como é que for, se você quer divulgar alguma coisa no Insta. Espero que tenha sido útil, agradeço demais. Interessado em ser meu aluno e ver meu curso completo de Photoshop, o link tá aí na descrição. Se tiver achado útil, envia para algum colega. Se tiver achado muito rápido, te convido também a ver outras aulas do canal, porque esse aqui é mais para mostrar uma função, tá? Não é uma aula específica sobre como fazer texto, como fazer sombra, como fazer máscara. Isso aqui é mais apresentando essa função mesmo e passando por alto. Então te convido a conferir outras aulas do canal específicas para isso. Tem aula específica para texto, aula específica para máscara, aula específica para camada. Senão viraria um vídeo aí de 40 minutos, 1 hora. E não era proposta. Mas eu espero que tenha sido útil. Agradeço mais, brigadão, valeu demais, sucesso.